Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 18 de julho. A igreja hoje nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 30 a 34. Este Evangelho dá continuidade aos outros que estamos ouvindo ao longo destes finais de semana. No final de semana anterior, Jesus chamou os apóstolos, depois os enviou dois a dois para a missão e os enviou a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta foi a orientação clara e única de Jesus, que fossem até as famílias, que fossem até as casas. E chegando os apóstolos da missão, se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Os apóstolos estão felizes, estão com grande alegria, porque experimentaram a alegria da missão. As pessoas libertadas, os doentes que foram curados, as famílias que foram abençoadas, a paz que foi espalhada por todos os cantos. E depois que os apóstolos partilham com Jesus, de repente, então, Jesus lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus é compreensivo, próximo, e Jesus percebe a necessidade do descanso e da alimentação. Somente quem cuida de si é capaz de cuidar bem dos outros. Somente quem se importa consigo pode se importar com as outras pessoas também. É preciso ter o cuidado. O pastor cuida das ovelhas, mas o pastor também precisa estar alerta, atento, para estar preparado para cuidar das ovelhas. E, de repente, então, não podiam nem mesmo se alimentar e descansar, porque havia tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo para comer, nem para comer. Então, uma grande multidão procurava Jesus, multidão sedenta de sentido, sedenta de esperança, de salvação e de paz. E os discípulos e os apóstolos eram também procurados, porque representavam Jesus nas atitudes, na palavra, na força do Espírito Santo. Então, de repente, os apóstolos se reuniram com Jesus e foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Interessante observar que Jesus está nesta barca. Nas tempestades, Jesus está na barca, nas ondas fortes, nas noites escuras, mas Jesus também está na barca no descanso. Jesus também está na barca na hora de procurar o alimento, de procurar o repouso. Jesus está conosco todos os dias. Mas e nós? Estamos com Ele? Será que nos lembramos de Jesus no lazer, no descanso, na hora em que estamos bem, que estamos em paz? Ou somos muitas vezes como alguns apóstolos que clamam a Jesus somente nas tempestades? Como anda o nosso relacionamento com Jesus? E o povo, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. O povo tinha sede de Jesus. O povo sentiu o faro do pastor e saíram correndo de todas as cidades a pé e chegaram lá antes deles. O povo tem pressa. O povo tem necessidade de se encontrar com Jesus, porque percebeu nele um jeito novo, uma nova liderança, um novo pastor. Um pastor não preocupado com vaidades, com aparências, mas preocupado com a libertação, com a salvação do povo. Então, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. O sentimento marcante na vida de Jesus é a compaixão, em todos os momentos. Jesus sempre foi marcante pela compaixão. Compaixão dos cegos,
dos coxos, dos paralíticos, dos leprosos, dos prostituídos, compaixão de todos que foram até Jesus. Sempre gosto de destacar que todas as pessoas que foram até Jesus foram muito bem recebidas por eles. Nunca se tem em nenhum evangelho nenhum relato de alguém que foi até Jesus e foi expulso, e foi rejeitado, abandonado. Não. Jesus, sendo um verdadeiro líder, entendeu que é preciso acolher bem as pessoas, independente das necessidades que tenham, independente da história e da escolha que fizeram. E Jesus então teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão, a misericórdia e a bondade de Jesus, que dirige sua palavra em direção a todos nós. Palavra que ouvimos na Eucaristia, na Santa Missa, palavra que ouvimos na igreja, que ouvimos no nosso rádio, na nossa TV, que meditamos no nosso quarto. Que bom pastor abençoe você, meu irmão, minha irmã, para que você possa sempre ter essa certeza da presença de Jesus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.